Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 22ª aula vamos fazer uma massagem de relaxamento ao dorso, ou seja, às costas. E antes de mais gostava de apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos deste curso de massagem de relaxamento, vou deixar então os links aqui embaixo na descrição. E antes de irmos para a massagem, vamos ver então quais são os músculos do dorso, ou seja, das costas. Vamos ver então os músculos mais superficiais do dorso. Temos então o trapézio e também o músculo latíssimo do dorso. Logo abaixo destes músculos vamos ter o músculo romboide menor, o romboide maior, o levantador da escápula, o serrátil posterior superior e o serrátil posterior inferior. E também temos os músculos mais profundos, os músculos dos canais vertebrais, que também são conhecidos como as goteiras vertebrais. E quais são as divisões do dorso? Podemos então dividir o dorso na coluna, ou pela coluna. Vamos ter então o hemicorpo esquerdo, ou o lado esquerdo, e também o hemicorpo direito, ou o lado direito. E qual é a ordem ou a sequência de técnicas de massagem que nós vamos fazer? Vamos iniciar então com a técnica de deslizamento superficial. Logo após vamos aplicar a técnica de deslizamento profundo e várias manobras. Também vamos aplicar a técnica de amassamento. Após aplicarmos a técnica de amassamento, vamos então para a técnica de torção. Ao concluirmos a técnica de torção, vamos aplicar uma técnica de rolamento, uma manobra da técnica de rolamento da pele e depois vamos finalizar a massagem com a técnica de deslizamento superficial. E quanto ao número de repetições, podemos então repetir 3 vezes, 5 vezes ou então até 7 vezes. No entanto, se vocês já sabem, eu aplico normalmente 3 vezes. Antes de irmos então para a massagem, gostava então de aproveitar para convidar-vos a subscrever o canal, a deixar o vosso gosto e também, caso tenham alguma dúvida, aproveitem também para deixar aqui em baixo nos comentários. Vamos então começar a nossa massagem de relaxamento às costas e vamos então iniciar com a técnica de deslizamento superficial. E mais uma vez gosto de relembrar, esta técnica serve como primeiro contacto com o cliente, é uma técnica de diagnóstico e é com esta técnica que nós vamos então espalhar o óleo e vamos aplicar uma pressão 1. Vou começar então por aplicar o óleo de amêndoas doces, vou aplicar então 3 pumps. O meu cliente tem pelo, logo tenho que aplicar uma quantidade maior. Caso não seja o suficiente, ainda podemos adicionar mais um pump de óleo vegetal, neste caso óleo de amêndoas doces. Vou então derramar para a minha mão e vou espalhar pelas costas do cliente. Vimos aqui até aos ombros, até à nuca, até aos ombros e espalhamos bem o óleo. Após termos aplicado a técnica de deslizamento superficial, vamos então aplicar a técnica de deslizamento profundo. Vamos então começar com a manobra longitudinal, leque bilateral, ou seja, vamos utilizar como área de contacto a região palmar e a região digital, desta vez afastado os dedos, e vamos trabalhar desde a região lombar até a região da nuca. Vou então aplicar a manobra em leque, vou afastando os dedos, à medida que vou subindo desde a região lombar até à região da nuca, vou então afastando os dedos. Esta é uma das manobras da técnica de deslizamento profundo em que nós aplicamos menos pressão. Vamos com a pressão 3, na mesma. Vamos até aos ombros com a pressão 3 e voltamos com o deslizamento superficial ou pressão 1. E mais uma vez, pressão 3, pressão 3, pressão 3, pressão 3 e pressão 1. Aplicamos então a manobra em leque, vamos agora aplicar a manobra longitudinal, dígito-palmar e ipsilateral. Vamos deslizar então com ambas as mãos, primeiro do lado esquerdo do nosso cliente e depois do lado direito do nosso cliente. Vou então utilizar a região digital e palmar de ambas as mãos. Primeiro vou trabalhar então da parte de cá, da parte do lado esquerdo do meu cliente e depois do lado direito do meu cliente. Vou então aplicar a manobra que é ipsilateral, ou seja, do meu lado. Vamos em deslizamento até ao ombro, com a pressão 3, e do ombro até à região lombar, com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e
e vamos voltar desde o ombro até à região lombar com a pressão 1. Agora, do outro lado, pressão 3, vamos até ao ombro com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Vamos com a pressão 3 até à região lombar, pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e pressão 1. Aplicamos então a manobra digital palmar nas costas. Vamos agora aplicar a manobra digital. Utilizamos como área de contacto a região digital palmar, aqui nas costas. Agora vamos apenas trabalhar a região digital como área de contacto. Vamos repetir, vamos primeiro fazer então o deslizamento na parte esquerda do cliente e depois vamos fazer do lado direito do meu cliente. Ou seja, vamos aplicar a manobra longitudinal, digital e ipsilateral. Vou agora utilizar a região digital dos meus dedos. Vou então deslizar desde a região lombar até à região do ombro em pressão 3. A palma da mão está levantada, não está em contacto. E depois do ombro até à região lombar, podemos então vir em pressão 1. E aqui a palma da mão pode estar em contacto, não há problema, porque estamos a aplicar uma pressão muito baixa. Novamente, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Agora do lado direito do meu cliente, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Eu, neste local, posso fazer deste lado, onde eu estou, ou então podia mudar de posição na marquesa e ir para aquele lado. Após aplicarmos com a região digital, vamos então agora utilizar a nossa região nodular. Como vocês sabem, vamos utilizar as nodulares mais distais para aplicar uma pressão menor e aqui vamos trabalhar bilateralmente. Vamos trabalhar ao mesmo tempo o lado esquerdo e o lado direito do nosso cliente. Vou então aplicar uma manobra longitudinal nodular bilateral. Agora vou então aplicar a manobra nodular bilateral junto às goteiras vertebrais com a pressão 3, pressão 3 e volto com a pressão 1. Pressão 3 até à cervical ou até à nuca, depois vou até aos ombros com a pressão 3 e volto dos ombros até à região lombar com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e volto com a pressão 1. Utilizamos então a região nodular, distal, vamos agora utilizar a região tenar. Mas aqui vou deslizar com os dedos entrelaçados ao longo da coluna do meu cliente. Ou seja, vou aplicar uma manobra longitudinal entrelaçado bilateral. Agora com os dedos entrelaçados, vou então ter como área de contacto a região tenar. A coluna vai passar aqui no meio e vou então deslizar no meu cliente e novamente trabalhar as goteiras vertebrais. Chego aqui junto à cervical, afasto e deslizo com a região tenar até ao ombro e volto do ombro até à região lombar em deslizamento. Pressão 3, pressão 3, pressão 1. Mais uma vez. Pressão 3, pressão 3 com a região tenar e volto com a mão afastada até à região lombar com a pressão 1. Aplicamos então manobras da técnica de deslizamento profundo nas costas do nosso cliente. Vou agora aplicar manobras da técnica de amassamento. Vou então começar com a manobra longitudinal, digital palmar, contralateral. Vamos então fazer o amassamento. Vamos então amassar a parte mais lateral. Lembrem-se de movimentos circulares, concêntricos, ou seja, para dentro. Podemos fazer mais profundamente para trabalhar os músculos mais superficiais
E os músculos mais profundos, e também trabalhamos a pele e o tecido subcutâneo, obviamente. Já sabem, realizamos 3 vezes esta manobra de amassamento. Fizemos então do lado contralateral, agora, e do lado direito do meu cliente, agora vou fazer contralateralmente do lado esquerdo do meu cliente. Como é que eu vou fazer? Vou-me posicionar então do outro lado da marquesa e vou então fazer o amassamento deste lado. 2 vezes. E 3 vezes. Agora vamos então aplicar uma manobra de amassamento com a região do bordo ulnar. Vamos então aplicar a manobra longitudinal, bordo ulnar e ipsilateral. Agora com a região do bordo ulnar, fazemos círculos para fora, ou seja, círculos excêntricos. Chegamos junto à região da cervical, deslizamos até aos ombros e voltamos dos ombros até à região lombar com a pressão 1. Fazemos o amassamento, deslizamento e deslizamento. Amassamento, deslizamento e deslizamento. Agora do outro lado, amassamento, com o bordo ulnar, deslizamos com a pressão 3 e deslizamos com a pressão 1. Amassamento. Caso vocês queiram fazer do outro lado da marquesa, também podem fazer. Pressão 3 e pressão 1. E mais uma vez. Pressão 3. Deslizamento, com pressão 3 também. E voltamos com o deslizamento com a pressão 1. Agora com ambas as mãos, ou melhor, com as regiões nodulares, vamos então aplicar uma manobra de amassamento nodular. Ou seja, vamos aplicar a manobra longitudinal, nodular, bilateral. Vamos agora fazer o amassamento nodular, com as regiões nodulares mais distais. Fazemos também círculos excêntricos, ou seja, círculos para fora. E aqui estou a trabalhar o lado direito e o lado esquerdo do cliente ao mesmo tempo. Depois deslizo até aos ombros com a pressão 3 e dos ombros até à região lombar volto com a pressão 1. Amassamento até à região da nuca, deslizamento digital até aos ombros e dos ombros até à região lombar, volto com uma pressão 1 e com as áreas de contacto digital e palmar. Agora com os polegares, vamos então aplicar uma manobra de amassamento com os polegares, vamos então aplicar a manobra longitudinal, polegar ipsilateral. Agora vamos fazer o amassamento com os polegares. Primeiro vou trabalhar aqui do lado esquerdo do cliente. Vou trabalhar também na região das goteiras vertebrais. Círculos excêntricos também e curtos. Depois fazemos deslizamento e voltamos com o deslizamento com a pressão 1. Novamente, amassamento. Amassamento, deslizamento profundo, deslizamento superficial. Mais uma vez, amassamento com os polegares, deslizamento profundo e deslizamento superficial. Agora do outro lado, do lado direito, lá está, caso queiram ir para aquele lado da marquesa, também podem fazer, só não querem andar a fazer cada manobra em cada lado da marquesa, ter que andar sempre a mudar de posição.
deslizamento até aos ombros e volto novamente em deslizamento superficial. Amassamento. Óbvio que daquele lado dá muito mais jeito fazermos do lado onde estamos a executar a massagem, no entanto não é impossível. E voltamos em deslizamento superficial. Fizemos algumas manobras da técnica de amassamento, vamos agora aplicar uma manobra da técnica de torção. Vamos então aplicar a manobra longitudinal, digital, contralateral e vou começar por trabalhar no lado direito do meu cliente. Vamos fazer então a técnica de torção. Vamos torcer bem. A torção profunda para atingir os músculos superficiais e profundos, a pele e o tecido subcutâneo, tal como também quisermos atingir na técnica de amassamento. Já sabem, nós fazemos 3 vezes. Esta é a terceira vez. Trabalhamos então a parte do lado direito. Vamos agora trabalhar do lado esquerdo do meu cliente. Vou então mudar de posição na marquesa. Vamos então fazer aqui a torção do lado esquerdo. Torcer bem. Uma vez. Estamos na segunda vez. Polegar contra os 4 dedos. Alternados. Lembrem-se bem. Polegar contra os 4 dedos. Aplicamos então uma manobra da técnica de torção. Vamos agora aplicar uma manobra da técnica de rolamento da pele. Vou então, desde a região lombar até à nuca, vou aplicar então uma manobra longitudinal, digital e ipsilateral. Vamos agora fazer o rolamento da pele. Lembrem-se, como se fosse uma aranha, os polegares desta forma posicionados, o indicador e o dedo médio alternadamente a puxar a pele contra os polegares. Já sabem, fazemos 3 vezes. Rolamento da pele. E vamos em deslizamento até aos ombros e dos ombros até à região lombar em deslizamento também. Mais uma vez, rolamento da pele. Deslizamento profundo e deslizamento superficial. Agora vou trabalhar aqui do lado direito do cliente. Se vocês conseguirem verificar, conseguem sentir melhor a pele do cliente, a pele mais solta. Como vocês podem ver, está mais solta a pele do cliente. E com isto conseguimos soltar então as aderências que possam existir entre a pele, o tecido subcutâneo e também os músculos mais superficiais. E também os mais profundos. Após aplicar então uma manobra da técnica de rolamento da pele, vou então aplicar a técnica de deslizamento superficial. Agora com a técnica de deslizamento superficial, vamos então desde a região lombar até à região da nuca, com as mãos abertas, com a pressão 1. Vamos até aos ombros com a pressão 1 e dos ombros até à região lombar com a pressão 1, ou seja, executarmos uma manobra da técnica de deslizamento superficial para indicar ao nosso cliente que terminamos a massagem às costas. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Esta foi então a aula de massagem às costas. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o vosso gosto e até à próxima.